Certamente o pós-jogo de hoje não vai agradar gregos e baianos, mas o canal Barruti não está aqui para fazer campanha política. E aí, Rasta? Esse é o canal Barruti, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que foi nesta sexta-feira, às 19 horas, lá no Rei Pelé, encarar a equipe do CSA e saiu de lá com um empate na terceira rodada do Brasileirão Série B, Rasta. E aí você me pergunta, o Bahia perdeu 2 pontos? Na minha opinião, não perdeu 2 pontos. O Bahia deixou de ganhar 2 pontos? Deixou de ganhar 2 pontos. O Bahia poderia ter vencido aquele jogo? Poderia ter vencido aquele jogo e poderia ter perdido também aquele jogo. O Bahia, no papel, é melhor do que o CSA? É melhor do que o CSA. No papel, não adianta nada. Tem que mostrar em campo. E em campo, o Bahia não foi tão superior ao CSA assim não. O Bahia teve momentos melhores do que o CSA, tanto que fez o gol, mas o Bahia também sofreu quando o CSA melhorou. Após o Bahia ter feito o gol, naturalmente o time se aquietou um pouco, não se esforçou para fazer o segundo gol. Em algum momento, logo imediatamente ao primeiro gol, até o Bahia procurou o segundo gol, mas depois o CSA deu uma melhorada e o Bahia começou a recuar. Lateral direito. É consenso com o torcedor que Jonathan não é jogador para vestir a camisa do Bahia, nem para ser reserva do Bahia. Mas por que o Jonathan continua sendo o reserva imediato do Borel? Porque assim o Guto quer. O Guto na coletiva afirmou que o Jonathan tá na frente do André. Está na frente na cabeça dele, o Jonathan é melhor do que o André. E assim, a gente pedia o André o tempo inteiro. Pedia o André o tempo inteiro. Aí o André entra e toma um cartão bobo. Perdoável? Sim, perdoável. Aquele cartão é perdoável. O cara bota a mão para trás, outros árbitros dariam um cartão amarelo, outros dariam vermelho. Esse maldito de ontem deu vermelho. A gente não pode dizer que foi injusto. Não foi injusto. Caberia um vermelho, caberia um amarelo. Depende muito da interpretação do árbitro. Esse árbitro interpretou como um cartão vermelho. Poderia ser evitado pelo André? Poderia. Vai ganhar casca. Não vai fazer isso de novo. Se fizer de novo, é porque é cabeça pequeno. Mas esse tipo de erro é perdoável. Não é perdoável aquele do Borel de tirar a camisa. Aquele eu não perdoo. Mas esse aí, cartão besta, e poderia ter sido no primeiro tempo. De repente, se o Bahia entra com o André desde o início, ele tem essa mesma atitude no primeiro tempo, ele tomava um cartão vermelho também no primeiro tempo, direto na interpretação do... E a gente ia ter o quê? Sacrificando hoje o André e a gente com cara de abestalhado porque a gente pediu bastante o André. Enfim, o Bahia jogou com um time capenga também na questão defensiva, no setor defensivo. O Bahia jogou apenas com o Luiz Otávio, colocou o Matheus Bahia para poder descansar o Luiz Henrique. O Matheus Bahia não chega a 10% do que o Luiz Henrique vem apresentando. O Didi entrou no lugar do Ignacio, o Didi não apresentou 10% do que o Ignacio vem apresentando. Ainda tivemos a infelicidade de perder o Rezende, que eu acho que o Rezende está precisando acalmar um pouco os seus nervos, porque ele vai com 220 num lance que é para ele ir no 110. Que o 110 já é super suficiente, ele vai no 220, tomou um amarelo, depois ele vai de novo na mesma intensidade, se contunde, sai, e aí o Bahia fica com menos um titular, coloca o Patrick em campo, e o Patrick não dá a mesma resposta que o Rezende dá. O Bahia ficou capenga no setor defensivo e na lateral direita. Esse time, mesmo capenga, consegue arrancar um empate de um CSA que se esforçou para correr atrás do seu prejuízo. A gente lembra que o CSA vem de uma porrada dentro de casa contra o América Mineiro, de 3-0 na Copa do Brasil. Eles vão querer correr mais, eles vão querer entregar mais, porque eles vão ser impressionados também pela sua torcida, eles vão ser impressionados, então é natural que esse time ele se entregue mais. O Bahia que não estava com seu time completo. A decisão de colocar o Jacaré no lugar do Raí, para minha surpresa, não foi por questões técnicas, foi para descansar o Raí. Significa que o senhor Guto Ferreira também está satisfeito com o futebol que o Raí vem apresentando. Mas, curiosamente, o Jacaré, naquela posição do Raí, que eu achava que deveria acontecer, independente do Raí estar cansado ou estar com problemas físicos, não deu certo também.
não deu certo também. O que é que vai acontecer na próxima partida? Vai voltar o Raí. Eu não voltaria, eu voltaria o Ronaldo para tentar ver se com o Ronaldo a gente apresentaria o melhor futebol. Provavelmente não, vai voltar o Raí. E por que vai voltar o Raí? Porque na cabeça do senhor Guto Ferreira, o Raí está na frente de Jacaré e do Ronaldo. O Borel ficou fora desse jogo por conta do cartão vermelho. Eu já soube que é dúvida para o jogo de terça-feira. E é assim, ó, é o jogo de terça-feira. O Bahia vai descansar hoje no sábado, treina domingo e segunda para um jogo terça-feira. Ou seja, a questão física do atleta vai desgastar sim. Por mais que você diga assim, o Bahia ficou 20 dias parado. O Bahia ficou 20 dias coçando e cheirando. Esse coçando e cheirando é relativo. Os caras estavam treinando. E, na minha opinião, jogaram o jogo contra o Cruzeiro muito bem. Todo mundo terminou bem. Mas teve duas situações muito específicas que fez com que essa equipe cansasse, e eu entendo que sim, precisou fazer um rodízio, só que eu achava melhor fazer um rodízio no jogo da Copa do Brasil. No jogo contra o Azures, talvez, se eles poupassem esses atletas que eles pouparam hoje, a gente teria menos prejuízo do que hoje, porque na minha opinião, a Série B é mais importante do que a Copa do Brasil, e mesmo com um time menor capacitado, contra o Azures ainda seria um time favorito. Mesmo que a gente mudasse os 11, se fosse possível mudar os 11 no jogo contra a equipe do Azures, ainda assim, no papel, o Bahia seria um time superior ao time do Azures. Não sei por que não aconteceu essa permuta, deixou para poder fazer rodízio agora no jogo importante fora de casa contra uma equipe que pode sim ser um postulante a subir para a Série B. Eu não vejo nenhum time, eu não vejo 4 times apenas como os postulantes a subir para a Série A. Não vejo só os que têm camisa, não vejo. Tanto que se você for olhar o Vasco, já tem 3 jogos, 3 empates, não conseguiu nenhum triunfo, nem dentro de casa. Então não vejo ninguém assim tão superior, isoladão lá na frente, nem Grêmio, nem Cruzeiro, nem Vasco e muito menos o Bahia, que iniciou uma temporada péssima, que antes de começar a Série B estava sendo analisada por nós torcedores como um time até que ia brigar para não cair. Eu ouvi isso e eu disse isso também. Esse time aí do Bahia, se começar o Campeonato Brasileiro da Série B, vai brigar para não cair, e depois a gente vem de 2 triunfos importantes, um inclusive fora de casa com -1, uma boa parte do jogo, e a gente inflou as nossas expectativas diante do CSA. Achamos que iria para Maceió, para o Rei Pelé, e pegar o CSA e devastar o CSA. E encontramos dificuldades e já achamos que o time é péssimo, que o time é ruim. Não acho que o time é péssimo, o time está em evolução. Os contratados que chegaram só chegaram no finalzinho do fechamento da janela, no finalzinho dos 20 dias que o Bahia ficou parado. O time ainda não está entrosado, vai melhorar, eu acredito que esse time vai melhorar. E nós temos desfalques importantes nesse jogo, por exemplo. Nós não tivemos o Roda Gega, que dispensa comentários, o Borel, que dos laterais direitos que tem aí é o que melhor performa, tanto que fez o gol que ganhamos lá contra a equipe do Náutico. Não tivemos o Luiz Henrique, que tá jogando pra caramba. Nos jogos que o Luiz Henrique joga, ele só não é melhor do que o Rezende. Tivemos prejuízo com o Rezende também durante o jogo, ainda no primeiro tempo. Tivemos que perder o Rezende. Jogamos com jogadores que entraram e não deram resultado, como o Didi e o senhor Jonathan, que eu acho que não é jogador nem para ser reserva do Borel nem do André. E aí no próximo jogo, contra o Sampaio Corrêa, dentro de casa, dentro da Fonte Nova, com a torcida do Bahia lá cobrando, e com a volta desses titulares, de alguns destes titulares que ficaram fora desse jogo de hoje, eu vejo o Bahia ainda mais forte, jogando com a equipe ainda mais fraca, porque se botar na comparação o CSA e o Sampaio Corrêa, o CSA está muito acima do Sampaio Corrêa. Não muito acima, mas está acima do Sampaio Corrêa. Então eu acho, na minha opinião, nós não pegamos nenhuma galinha morta. Por mais que eles tenham tomado 3-0 dentro de casa, mas esses 3-0 dentro de casa é também um combustível para eles acordarem e ver eles mesmos se cobrarem e entregarem mais no próximo jogo.
E foi isso que eles fizeram contra o Bahia. Eles entregaram mais e por isso conseguiram reverter um resultado que estava ruim. Muito por conta do Bahia ter recuado bastante, mas também porque eles buscaram mais. Eles começaram o Bahia protagonista no jogo. O jogo começou o Bahia tomando as decisões, tomando as ações, fazendo as jogadas de agudas, profundas, e eles tentando ali se virar, tentar se ajeitar. Quando toma o gol, o Bahia recua um pouco e aí eles começam a se bulir. O técnico mexe no time, muda o time começa a atacar mais o Bahia, e o Bahia, infelizmente, tinha um capenga ali no lateral direita, no setor esquerdo deles, que conseguiu fazer aquele cruzamento e conseguiu vencer o Danilo Fernandes, o Matheus Bahia do outro lado, também capenga. Então, Rasta, eu acho que foi um resultado normal. Não vejo o Bahia como tendo perdido 2 pontos. Não vejo também o Bahia como um time que saiu no prejuízo. Agora, que aquele lance do pênalti, na minha opinião, foi pênalti, foi. Se aquele do Cruzeiro foi pênalti, esse do Bahia é pênalti. Se o do Cruzeiro contra o Remo na Copa do Brasil foi pênalti, esse daí é pênalti. E o pior é que esse foi o árbitro do vídeo que chamou a atenção do árbitro. E ele manteve a decisão dele. Como não dá o pênalti, ainda deu cartão amarelo pro atleta do Bahia. Então, Rasta, como eu falei, não adianta ter VAR. Não adianta ter VAR. Tudo bem que futebol é lance de contato. É lance de contato, beleza. Mas aquele lance ali, em outros jogos, dá pênalti. Os lances de pênalti não podem ser interpretativos, não podem ser subjetivos, tem que ser regra. E pra mim, houve contato, desequilibrou o atleta e derrubou o atleta. Mas o Bahia não venceu o jogo, não foi por falta daquele pênalti, foi porque não teve tranquilidade quando estava 1-0 ainda no primeiro tempo e não continuou agudo em cima do CSA. O CSA naquele momento ainda cambaleante, ainda sem entender muito o que estava fazendo. Se o Bahia vai para cima ali, continua sendo propositivo, talvez o CSA não crescesse tanto e o Bahia conseguisse fazer o segundo gol e terminar o primeiro tempo já com a fatura liquidada. Mas enfim, agora Inês é morta, temos que esperar agora a conclusão dessa terceira rodada para saber em que posição o Bahia fica. O Bahia tem chances mesmo com esse empate de continuar sendo o primeiro colocado da tabela. O Sport, que pode alcançar os mesmos 7 pontos do Bahia, ele tem um saldo de 1, vai pegar o Criciúma fora de casa. Vai ser um jogo difícil para o Sport. O Criciúma, que vem também de um triunfo, pode chegar aí ao seu segundo triunfo seguido e encostar no Bahia com um jogo a menos. O outro time que pode alcançar o Bahia é o Operário, que tem um saldo de 2 gols, mas vai pegar o Náutico amanhã, lá na casa do Náutico. O Náutico, que vem de 2 derrotas, vai ser difícil também para o Operário esse jogo, porque o Náutico vai vir mordido, vai vir querendo vencer de qualquer jeito. Isso pode atrapalhar o Náutico e pode também ajudar o Náutico, a gente não sabe, vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. O fato é que no G4 certamente a gente vai continuar nessa terceira rodada e a gente terá um jogo importante na terça-feira que pode nos garantir essa primeira colocação, continuar essa primeira colocação e ou até abrir uma certa gordura em relação ao segundo colocado. Vamos esperar, Rasta, para ver o que vai acontecer nessa Série B, terceira rodada. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso, fui!